Olá pessoal, a paz de Deus, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Espírito Santo esteja agindo na tua vida, no teu lar, no teu coração. Vocês já ouviram falar da lista do Hall da Fama Celestial? Lá em Hebreus 11 é apresentado para nós uma lista de heróis da fé. Ao longo daquele tempo, existiu heróis da fé. E hoje, você é um herói da fé? Seus nomes estão em destaque no Hall da Fama Celestial. E a nossa fé, ela deve ser colocada em primeiro plano diante de Deus. Primeiro vem a nossa fé, através da fé vem o amor, vem a humildade, vem a caridade, a humildade e a santidade diante de Deus. Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus provou as suas ofertas. Embora ele esteja morto, por meio da fé, ainda fala. De acordo com a Bíblia, Abel era justo. No entanto, qual foi o resultado da sua fé? Ele foi assassinado. Se não tivesse fé, teria sobrevivido. Caim não tinha fé e viveu enquanto Abel morreu. Isso pode parecer estranho para alguns que têm compreensão equivocada da fé genuína, como aqueles que creem que se a pessoa tiver fé suficiente, será sempre curada. Então você aí que está orando, pedindo a Deus misericórdia, você acredita que tem fé e a fé vai curar tudo. Mas essa fé que Deus fala é a fé espiritual, é a fé que está no teu espírito, que está na tua mente, está no teu coração, que ela age. Nós devemos também considerar o caso de Enoque, o próximo da linhagem real, na fé na Escritura. Pela fé, Enoque foi arrebatado. E ele não experimentou a morte, mas ele foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho que tinha agradado a Deus. Enoque agradou a Deus. Se Enoque não tivesse fé, ele teria morrido, mas como tinha fé, viveu. Abel tinha a mesma qualidade de fé que Enoque, e no entanto pereceu. Enoque confiou nele e em vida, e Abel, de igual modo, também na morte. Assim uma coisa fica clara, cada um dos notáveis da fé em Hebreus ensina como confiar em Deus. Então essa confiança de Abel e de Enoque foi a confiança da fé. Mas essa morte que Deus fala não é a morte do corpo, é a morte espiritual. Nenhum morreu espiritualmente. O espírito deles dormem e com essa fé eles serão julgados e com certeza herdará a coroa de vida eterna. É assim que devemos ser nossa fé. Nós também devemos olhar o exemplo de Noé. Pela fé, Noé, quando foi avisado das coisas que ainda se viam, e movido pelo santo temor que ele tinha, ele construiu uma arca para a sua família, para os animais. Quem teve fé foi com ele na arca. Essa fé é a fé que Deus nos quer, que Deus quer tirar lá de dentro do seu coraçãozinho e que manifeste diante dele. Às vezes, nós falamos coisas que não devemos falar. Às vezes, nós esperamos algo que Deus ainda está preparando para nós, mas nós deixamos com que essa fé se caia por terra. Nós devemos ter essa fé que a maioria das pessoas ainda considera ainda ridículo, a gente ter tanta fé. Com essa obediência, o Noé seguiu as instruções de Deus, assim como Deus também quer que nós sigamos as instruções dele. Quais são essas instruções que vêm puxado pela fé? É a nossa humildade no coração, é o amor uns pelos outros, é a nossa convivência com as pessoas que nós amamos.
Nós devemos ter essa experiência também de Abraão, porque na obediência também, Abraão obedeceu a Deus, que ele dirigiu por um lugar que mais tarde seria sua herança. Ainda ele não soubesse para onde estava indo, mas a fé o deixou com segurança aventurar por um desconhecido. É um contraste, né? Olha que contraste. Abel morreu pela fé. Enoque sobreviveu por meio dela. Noé e Abraão se aventurou por causa dela. Então, nessa fé, Deus nos permite que nós aventuramos, que nós seguimos pela nossa obediência e que nós vamos para o desconhecido pela fé. Então, eu vejo a minha vida pela minha fé. Eu peguei 3 filhos e vim parar aqui em Rondônia. Olha como é a fé da gente. Eu vim guiada por uma palavra. Deus falou, eu pedi a Deus a oração, que me levasse para um lugar onde eu pudesse educar os meus filhos, onde eu pudesse estudar. E pela fé, Deus me trouxe. Pela fé, eu permaneci. E graças a Deus, eduquei meus 3 filhos e Deus abriu portas para mim. Mas pela palavra, Ele me disse que não seria fácil. Eu passaria por tempestades, por vales, mas Ele estaria comigo. E pela fé, Deus esteve comigo. Graças a Deus. Então você aí, aperfeiçoe essa fé, se agarre nessa fé, segure nessa fé. Vai além do seu desconhecido, mas guiado por Deus, tá? Faça como Noé fez aquela arca debaixo de zombaria, de pessoas rindo, mas ele foi com a fé. Enoque também teve fé, foi além dos conhecidos. Abraão foi além, né? Foi procurar outros lugares guiados pelo poder do Espírito Santo e pela fé. Então tenha fé. A fé é aquela que nos guia, aquela que nos guarda. Que Deus abençoe todos vocês. Um beijo espiritual no coração de cada um. E tenha fé que Deus é aquele que nunca vai te desamparar. Às vezes você está passando por um vale, por uma tempestade, mas Deus está contigo. Tenha fé que Deus abra caminhos, abra portas, onde o desconhecido não te conhece. Viva pela fé e por fé. Que Deus ilumine todos vocês. Até um próximo vídeo. Pela fé eu estou aqui, dando glórias a Deus, honrando o nome santo do Senhor. Amém.